Eu sou Kellen, eu sou enfermeira e fiz mestrado na área de saúde coletiva e também doutorado nessa área de saúde coletiva. E hoje eu sou professora do curso de enfermagem da Universidade Federal do Espírito Santo. Ótimo. A experiência na pesquisa, ela foi intensa, né? É uma pesquisa que veio da construção da minha tese de doutorado, e o que nós observamos logo ao iniciar a pesquisa é que os profissionais do serviço, eles demandavam um espaço de fala. Então, assim, diferente de outras pesquisas que eu já conduzi, já realizei, nessa pesquisa foram poucas as vezes que nós buscávamos os trabalhadores para que eles participassem. E a percepção era de que eles precisavam falar, de que eles buscavam serem ouvidos, né, no decorrer da nossa participação ali em campo. Foram várias as formas, né, de apreensão de dados na pesquisa. Nós utilizamos a observação do cotidiano, ficamos vários meses lá, fizemos entrevista coletiva, entrevistas em profundidade. Então, todos os profissionais do serviço, eles participaram da pesquisa. A questão da publicação, ela se torna muito importante para nós, autores, justamente para destacar a necessidade dessa discussão, né, sobre o processo de trabalho na área da saúde. Então, em especial no contexto aí do CAPS, né? Então, a importância desse serviço na rede de atenção em saúde mental, os desafios vivenciados no processo de trabalho da equipe, e mais ainda, que os fatores que vão dificultar a produção da autonomia, e assim, né, o próprio processo de trabalho, vão impactar no cuidado dos usuários, e de fato nos objetivos aí propostos na instituição do CAPS. E as expectativas que nós tínhamos antes de realizar a pesquisa, elas foram um tanto diferentes daquilo que nós concluímos. Nós tínhamos a expectativa de que os maiores desafios vivenciados pelos profissionais ali que atuam, né, no CAPES, eles fossem muito mais relacionados às demandas das pessoas que são atendidas no local. Então, assim, pensando que as pessoas que são atendidas, elas demandam em relação à dependência química, que é uma temática complexa por si só, né, envolve aí questões biopsicossociais, nós acreditávamos que os desafios dos trabalhadores tivessem a ver com essa temática, com as demandas inerentes dessa temática. E não foi isso que nós construímos aí com a apreensão dos dados. Uma outra expectativa era, a partir de leituras prévias, a partir de leis, documentos, né, que regem aí a temática, havia a ideia dos desafios, que os desafios poderiam estar relacionados à própria rede de atenção, né, que é de fato desarticulada ali no município em questão. Mas as conclusões, elas foram além dessas premissas aí iniciais, né? Quando nós realizamos a pesquisa, acredito aí que pela própria diferentes formas de apreensão dos dados que eu já mencionei, pelo próprio referencial teórico que nós utilizamos, né, o Edgar Morin, o Gastão Campos, as conclusões propiciadas pela pesquisa, elas foram talvez mais impactantes, né, do que as expectativas prévias que nós tínhamos. Nós constatamos, por exemplo, as condições precárias no serviço oferecido, ou seja, condições de trabalho adequadas, salários dignos, profissionais que fossem engajados ali na produção do cuidado, uma rede de apoio psicossocial adequada, não foram observadas. E aí nós constatamos que essas situações levavam ao sentimento de encapsulamento. Veja bem, a palavra encapsulamento foi uma palavra criada por um dos profissionais entrevistados. E encapsulamento tem o próprio CAPS na palavra, né? Encapsulamento. Foi verbalizado por um dos profissionais e foi acordado por todos. No entendimento nosso,
de que essa ideia de aprisionamento que eles destacavam, né, levando a essa incapacidade de agir, nominada como encapsulamento, contribuía para um distanciamento afetivo da dimensão aí cuidadora do trabalho em saúde. E mais, né, nós constatamos que esses efeitos, por mais nocivos que possam ser, eles pareciam não produzir nenhuma mudança, né, tanto por parte dos trabalhadores quanto por parte da própria gestão. Isso chamou a atenção, levando, inclusive, ao questionamento sobre a atuação do CAPS, se seria um serviço apenas figurativo, frente à própria escassez de recursos destinados a essa área, né, e a rede de atenção fragmentada ali, ou até inexistente no município em questão, né. E aí outro apontamento é sobre o porquê no CAPS, por que nós fomos fazer a pesquisa em um centro de atenção psicossocial álcool e drogas. A primeira questão foi por buscar um cenário de pesquisa numa instituição que atuasse na área de saúde mental, por conta da minha trajetória profissional, né? E o segundo ponto foi de que o foco da nossa pesquisa maior era os efeitos vivenciados pelos trabalhadores. E aí nós acreditamos de que estes efeitos eles pudessem estar mais evidentes em um local onde houvesse uma desarticulação da rede de atenção, né, o que poderia contribuir para esses achados em relação aos efeitos do processo de trabalho. Dito isso, o serviço escolhido, ele representa, então, essa ideia, né, essa premissa aí da pesquisa. Nós acreditamos, a partir da construção da pesquisa, que a autonomia está totalmente vinculada à motivação, né? E aí, com base em Morin e Gaston, nós entendemos que a autonomia ela diz respeito ao sujeito saber lidar com sua rede de dependências, né? É uma ideia que nós utilizamos em toda a construção da pesquisa. Assim, nós pontuamos que, para que haja autonomia, era preciso que essa rede de dependência esteja presente. E essa rede, no CAPS, por exemplo, seria de que forma? Seria manifestada em aspectos como uma estrutura do serviço adequada, uma rede de atenção eficaz, um salário digno, profissionais engajados, a gestão participativa. Então, assim, a adequação desses aspectos, eles podem ser estratégias aí utilizadas para contribuir na produção da autonomia e, assim, na motivação dos trabalhadores que atuam no serviço. Bem interessante, assim, porque diante da ausência dos fatores, né, dos quais depende a produção da autonomia, que nós pontuamos, nós vimos que esses trabalhadores, como já mencionado, eles se sentem encapsulados, quer dizer, aprisionados devido à incapacidade de agir diante das situações colocadas ali no serviço, né, por conta da ausência dessa rede aí de dependências. Vemos, então, na pesquisa, que isso vai colaborar com o distanciamento afetivo do profissional. Um distanciamento tanto em relação à sua atividade que ele desempenha, um distanciamento em relação à instituição e um distanciamento afetivo em relação à produção do cuidado, ou seja, em relação ao usuário. São pessoas, são profissionais que atuam ali na instituição durante 8 horas por dia, né, pelo menos 5 vezes na semana, que estão ali diariamente insatisfeitos, em condições precárias. Então, isso, com certeza, no nosso entendimento, vai refletir aí em aspectos, vai refletir de forma negativa em aspectos da saúde emocional e clínica aí desses profissionais que atuam no serviço. Então, diferentes impactos. De que forma? Com a nossa inserção lá no CAPES, e as diferentes estratégias de apreensão dos dados que a pesquisa se propôs a realizar,
foi possível trazer para o próprio debate interno entre a equipe várias questões do cotidiano desses trabalhadores. Então, por exemplo, o momento da entrevista coletiva foi um momento muito rico, que propiciou trocas entre os próprios profissionais que pontuaram suas impressões, os desafios vividos e possibilidades de estratégias ali entre eles. Né? Esse seria um impacto. Outro impacto com a publicação, né, é possível que essa pesquisa propicie discussões, né, sobre os fatores que interferem no processo de trabalho. De diferentes instituições de saúde, né, pensando para além de um serviço de saúde mental. E aí da necessidade de criar meios para que haja a produção de autonomia dos profissionais, né, no processo de trabalho, tanto de profissionais quanto de usuários, que a gente vê que uma coisa tem total relação com a outra. E, por fim, apontar de forma aí, talvez ainda mais evidente, sobre a importância do CAPS enquanto um serviço que se propõe aí em reinserção social, reabilitação, redução de danos, e de que é preciso, mais do que nunca, né, investimentos nessa área. Garantia de recursos, garantia de uma rede de atenção satisfatória e condizente com o território, né, porque só assim acreditamos que seria possível a produção de autonomia do trabalhador e a sua contribuição aí na construção da autonomia do usuário, né, que é atendido aí pelo serviço.